Bom dia, internauta que nos acompanha ao vivo pelas páginas do Facebook do deputado federal e vice-líder da minoria José Guimarães, do PT do Ceará, nosso convidado de hoje do Ponto a Ponto, e também pela página do Facebook PT na Câmara. Nós estamos iniciando mais uma semana em Brasília, falando diretamente aqui dos estúdios do PT na Câmara, para tratar de temas relevantes para você que nos assiste neste momento, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que chegou à Câmara na semana passada. E esse é um dos temas que o nosso deputado federal José Guimarães, bem-vindo mais uma vez aqui ao estúdio, deputado, para comentar, conversar com o nosso internauta sobre esse importante e relevante tema que é a reforma da Previdência. Bom dia, deputado Guimarães. Bom dia, meu caro Leite, bom dia, internautas, bom dia a todos aqueles que nesse momento começam a interagir, a dialogar, a perguntar, a enviar mensagem, que tanto pode ser feita pela página do PT na Câmara, como na minha página, como deputado federal do Ceará, enfim, e as redes sociais em geral, porque é o tema do momento, né? A questão da reforma da Previdência, a proposta que o governo Bolsonaro enviou à Câmara, ela é tão grave que vai exigir muito diálogo, muita conversa com os trabalhadores do país, muita resistência, muita luta e muita mobilização. E evidentemente que num debate aqui como esse, nós procuraremos explicar aquilo que para nós é central, a questão da aposentadoria rural, a questão da aposentadoria do professor e da professora, o benefício de prestação continuada, a questão do idoso. Então, esta PEC precisa ser debatida no país. Não fizeram nenhum debate. O ministro da Economia empacotou o Congresso Nacional, especialmente a Câmara, com uma proposta que não dialogou com ninguém, nem com as centrais sindicais, nem com o povo. É uma proposta draconiana, que ela explicita um determinado modelo econômico que está em curso no Brasil. Portanto, eu espero que nesse nosso debate aqui, meu caro Leite, a gente possa esclarecer para os nossos internautas, nossos ouvintes, aquilo que é central nesta PEC. Nós estamos ao vivo para você que está chegando agora com o deputado federal e vice-líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, para conversar hoje, já neste início de semana, sobre a reforma da Previdência. Um tema que é caro a todos os brasileiros que pretendem um dia se aposentar. Então o deputado Guimarães vai fazer comentários aqui, nós pedimos que você curta, comente e compartilhe esta publicação. Entra lá na página do deputado José Guimarães, curte a página, chama o seu amigo para conhecer a página do deputado Guimarães e também aqui do PT na Câmara, para que nós possamos criar essa rede aí de comunicação e fazer esse debate na sociedade, que é muito relevante, o debate da reforma da Previdência. Então você pode mandar a sua pergunta, que à medida que nós vamos olhando aqui no celular, a gente vai dialogar, dizer de onde está falando também, um bom dia lá para os internautas do Ceará, líder do Rio Grande do Norte, o Brasil todo aqui já se manifestando, pelas redes sociais. Mas, deputado, eu lembro que quando o Jair Bolsonaro trouxe na semana passada a proposta de emenda à Constituição, eu encontrei o senhor, que já estava cedo aqui na Câmara para acompanhar a chegada dessa proposta draconiana, como o senhor mesmo disse, e não tinha nenhum deputado da base, da chamada base governista. Ele sozinho ali, só com o presidente Rodrigo Maia, o presidente do Senado, e assim uma coisa parece que às escondidas, líder? É tão vergonhosa. Exatamente. Deixa eu levantar inicialmente três aspectos que são fundamentais para abrir o debate sobre esta PEC. A primeira delas é que, o primeiro aspecto é que o governo meio que patrocinou essa proposta às escuras, às escondidas. Não dialogou com ninguém, não dialogou com as centrais sindicais, não se reforma a Previdência sem dialogar com o país. Sabe por quê? Porque mexe com a vida de milhões de pessoas que dependem de uma Previdência pública, Portanto, já começa errado o governo. O governo não tem coordenação política, não tem articulação e, portanto, veio às escondidas rapidamente aqui na Câmara, entregou o pacote, foi embora, não deu entrevista, não fez nada. Esse é o primeiro aspecto que precisa ser levantado. Mas os dois centrais que eu queria levantar é o seguinte. O primeiro é que os nossos internautas não terem ilusão.
é uma proposta bancada pelo sistema financeiro, os bancos privados, o sistema global de comunicação, as grandes empresas de comunicação, Globo, SBT, Record, todo mundo. Você assiste os comentaristas dos programas de debate na própria Globo News e na Globo, e em todos os canais de televisão. Eu ouvi, a última foi o seguinte, um apresentador de TV falando assim, que era preciso que os deputados da base do governo exerçam sua cidadania para defender a PEC da Previdência. É como se nós que queremos, não essa PEC, não tivesse compromisso com a democracia, com a cidadania no Brasil. Portanto, o sistema global, o estabelecimento do país, está todo apoiando essa PEC, essa reforma. Portanto, é grave, nós vamos ter que dialogar com o país, muita mobilização, muita conversa, para explicar para as pessoas o significado e de que forma ela altera o modo da pessoa ter o direito a se aposentar. O segundo aspecto é que, para a gente não ter ilusão, o sistema todo está a favor dessa PEC. Nós vamos ter que mobilizar o país. O segundo aspecto muito relevante. Se você ler essa emenda constitucional sobre a regra geral de aposentadoria do professor, aposentadoria do trabalhador rural, do servidor público, tudo. Qual é a grande sacanagem que está embutida aqui nessa PEC? É que transfere tudo para a lei complementar. É assim, estabelece que a regra geral para a aposentadoria é 62 anos de idade para a mulher mais 20 anos de contribuição, 65 de idade para homem mais 20 anos de contribuição. É o regime geral. Aí diz aqui, tudo será, a regra de cálculo será remetido à lei complementar. A mesma coisa a aposentadoria dos professores, remete para a lei complementar. Né? Estabelece que a aposentadoria não tem mais, a contribuição não vale a idade e remete para estabelecer os critérios limite em lei complementar. A mesma coisa a aposentadoria rural, que já já a gente aprofunda. Sim. Ou seja, na verdade, aquilo que era cláusula pétrea, que foi elaborada pelos constituintes originários de 88, que estão na nossa Carta Constitucional, tudo isso está sendo desconstitucionalizado. Primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma denúncia política. O governo mexe na vida das pessoas que alcançaram ou têm o direito adquirido para se aposentar e remete para a lei complementar. Por qual razão? PEC precisa quórum qualificado, 308 votos. O governo não tem os 308 votos para aprovar essa reforma, porque todo mundo está escaldado com a maldição da reforma trabalhista que aconteceu, os deputados que votaram sofrendo nessa eleição, e o governo remete para a lei complementar, que é a maioria simples. Olha a sacanagem do governo. Tudo desconstitucionaliza, quebra aquilo que para nós foi a centralidade da Constituição de 88, quando os constituintes originários elaboraram a Carta Maior. Criaram um sistema de seguridade social, Previdência, Saúde e LOAS, Assistência Social. Saúde, a PEC do teto arrebentou com a saúde, desmantelaram tudo. Segundo, os benefícios sociais estão todos desconstituídos, desconstitucionalizados. E agora quer desconstitucionalizar a Previdência Pública e entregar obrigatoriamente para o sistema privado, para os bancos, para que é o regime de capitalização privada, né, nem pública. A capitalização, né, que já não deu certo. Já não deu certo no Chile, em todas as partes do mundo. Portanto, essa é a grande denúncia que nós temos que fazer. O governo desconstitucionaliza, remete tudo para a lei complementar, e o que é mais... Por qual razão? Porque não tem os 308 votos e quer aprovar com maioria simples 257 votos. Nós não podemos aceitar isso. Essa é a gravidade desta PEC. Nem o Temer, que foi um governo que vinha de um processo de afastamento da Dilma com o golpe, teve tanta ousadia. Um governo que foi eleito, é verdade, nós reconhecemos que foi eleito pelo povo, não discutiu isso na campanha, não falou nada. Há vídeos e mais vídeos dele, do deputado na época, contra a PEC da Previdência, a reforma da Previdência, e hoje, como presidente, esquece tudo. Se tem um estelionato, um estelionatário eleitoral, é esse governo. Essa prática, porque não foi sequer discutida durante as eleições de 2018. Portanto, nós temos que fazer esse enfrentamento e centrar
as nossas ações naqueles pontos que são fundamentais. Professores, os benefícios da assistência social e a aposentadoria rural. Isso é que é central para nós. Você que está chegando agora, estamos ao vivo com o deputado federal e vice-líder da minoria, José Guimarães, do PT do Ceará. Estamos fazendo aqui um debate, uma conversa já no início desta semana sobre reforma da Previdência. E líder, aqui as manifestações começam a surgir e o povo está se organizando para ir às ruas protestar contra a reforma da Previdência e contra este desgoverno também de Bolsonaro. O César Santos diz o seguinte: bom dia, penso que se o povo tem que ir para a rua para barrar essa reforma. César Santos, lá de Rio Pardo, Rio Grande do Sul. Edilene Castro, dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, manifestação em todos os estados brasileiros no mesmo horário, por Lula livre e não a reforma da Previdência, né, líder? Portanto, começou já esse movimento. No outro dia até o senhor comentou em São Paulo, né, aquele ato que já teve lá, né? E teve um fato importante ontem, sábado e ontem, no Carnaval em São Paulo. Ah, é verdade. O Carnaval, a imprensa divulgou que 300 a 500 mil pessoas ali pela região de Consolação, todo mundo gritando ele não e já se manifestando contra as políticas desenvolvidas pelo governo Bolsonaro. Portanto, só resistiremos e teremos êxito se houver mobilização nas ruas. O papel das centrais sindicais, o papel dos movimentos sociais. Nós temos que combinar dois elementos dessa resistência. A disputa aqui dentro da Câmara, que é papel nosso, obstruir, debater, realizar o enfrentamento, pôr o governo no canto da parede. Eles têm que se manifestar por que querem reduzir o benefício de prestação continuada para R$400. O deputado vai ter que botar o dedinho no painel eletrônico. Por que quer aumentar a idade para a mulher se aposentar na roça, que hoje é 55 anos e vai para 60 anos, igual o homem? Por que altera a comprovação da aposentadoria, que hoje é pela produção? Eles querem a proposta, a obrigatoriedade da contribuição por mês, quando não atestar a produção no mínimo R$600 por mês. O deputado e a deputada vai ter que dizer aqui, porque ele foi eleito por essa gente. Isso, pelo povo, pelo né? povo. Né? E como é que fica agora? Então, a tendência é ter, aliás, esse carnaval, eu já estou vendo que vai ser marcado por alguns símbolos. Né? Lula livre, está tomando conta dos blocos, das manifestações espontâneas, como aconteceu em Olinda, em vários outros cantos. Né? A questão do azul e do rosa, aquela maluquice que a ministra da Mulher fez aquilo. Então, todo mundo está invertendo a qualidade dos tecidos e das roupas que serão. É uma questão simples, mas isso tem um simbolismo grande. Né? Isso é forte na opinião das pessoas. A questão da reforma da Previdência tem que também ocupar o espaço. Enfim, eu penso que o país começa a acordar. E quando as pessoas vão na PEC, analisam o que está dito lá, elas se assustam, porque a PEC, diferentemente do que diz o governo e os seus apoiadores, ela tem um objetivo central: desconstitucionalizar os direitos, dificultar a aposentadoria e quebrar o sistema de seguridade social. Não toca na questão dos sonegadores. O governo fala assim, primeira questão, há um rombo na Previdência. Primeiro você tem que identificar qual é a causa desse rombo. Por que os bancos privados devem bilhões à Previdência? O Banco Itaú recentemente anunciou um lucro de 25 bilhões e é um dos grandes devedores da Previdência. Por que as empresas estatais, Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil devem à Previdência? Eu estou dizendo isso porque também, lá atrás no nosso governo, eu quero registrar isso aqui para não dizer que nós somos dois pesos e duas medidas, nós podíamos ter atuado muito nessa área também nos governos do PT. Nós não cobramos aqueles grandes devedores da Previdência que são responsáveis por esse rombo fiscal. O entendimento de que você faz uma reforma só pelo lado fiscal para desconstitucionalizar direito é um erro grave, porque Previdência rural é renda. Principalmente do pequeno município. Do pequeno. Né, as cidades do interior do Ceará e do Nordeste, com 10 mil, 15 mil. Vou pegar o exemplo de uma cidade como... Aqui, ó, uma cidade lá do... com 10 mil habitantes. Isso, tem 3 mil aposentados.
A cidade, o dinheiro que entra na cidade de aposentadoria rural e do Bolsa Família sustenta a economia local. O pequeno comércio, o mercantil lá do distrito, por exemplo. Eu vou dar o exemplo da minha região. Eu sou de um distrito lá do Encantado, em Xeramobim. Eu estive lá ontem de manhã, visitando minha mãe, que mora lá hoje. Minha mãe tem 93, vai completar 94 anos. Sim. As bodegas, como são chamadas, o comércio local, todo ele sobrevive como? Aposentadorias e programas sociais. Bolsa Família, auxílio natalidade, enfim. Tirando isso, quebra a economia local. Portanto, essa reforma é tão ruim que, além de retirar direitos, ela arrebenta com a renda do trabalhador, porque é um processo de... A roda gira, a economia gira nos pequenos e médios municípios com as aposentadorias rurais. O meu município de Xeramobim, por exemplo, tem mais de quase 20 mil aposentados. 20 mil aposentados. Aposentado. Olha, é 3 vezes a renda do FPM no município. Sim. É essa renda que sustenta a economia local do município. E assim é em todas as regiões do país. Pelos cálculos iniciais, se essa reforma for aprovada no que diz respeito, Leite, à aposentadoria rural cai em torno de 86%. 86%. Qual é a regra que eles estão dizendo? Aumenta a idade da mulher, que para homem e mulher para 60 anos, agora estabelece uma contribuição obrigatória de 20 anos. E mais do que isso, o que eles fizeram? Tem uma tal de uma medida provisória tramitando aqui na Câmara, que é a 871 do governo também, que estabelece que agora, veja bem, uma mulher que mora numa cidade de Senador Pompeu, ou Milhão, ou Abaiara, ou sei lá, no interior do Ceará, morrendo de trabalhar na roça, que a mão calejada, como dizia o Lula, não tem comprovação maior do que trabalhar na roça. Ela vai encaminhar o seu pedido, vem para Brasília, para um organismo nacional que será constituído na Secretaria de Previdência Nacional para analisar se aquela pessoa tem direito, acesso ao benefício. Absurdo. Vai morrer, coitada, e não vai ter o direito de se aposentar na zona rural do Nordeste. Então, essa MP é tanto quanto ou pior do que essa PEC da Previdência. Então, eles querem arrebentar, porque vejam bem, lá atrás sempre é dito que o déficit da Previdência é causado pelas aposentadorias rurais. Sim. A aposentadoria rural é renda e, portanto, evidentemente, nós não vamos permitir. Eu duvido que tenha algum deputado. É claro que tem os ousados que vai botar o dedinho no painel eletrônico para votar para aumentar a idade da mulher para 60 anos. Isso é uma perversidade. Eles deveriam botar o dedo antes na consciência. Na consciência, né, porque muita gente, quando vem uma eleição, Leide, defende o trabalhador, educação, saúde. Todo mundo parece santo numa eleição. Passa a eleição, todo mundo vem para cá e é preciso que o trabalhador rural, os sindicatos rurais, no meu caso a FETRAES no Ceará, a CONTAG com as federações, mobilizem os trabalhadores com um caderninho, com o seu zap, para analisar e investigar e verificar como que cada deputado está votando aqui em Brasília. No caso da aposentadoria rural, que é uma perversidade. Altera o benefício, aumenta a idade, a contribuição que é obrigatória, e mais eu estava conversando com uma pessoa ontem, um primo meu dizia, como é que eu vou pagar R$600? Sim. Não, e é por membro da família, por né, membro da família. É por membro da família. Por membro da família. Como é que as pessoas vão se aposentar? É a morte da aposentadoria rural. É a morte da aposentadoria rural no Brasil, que é renda. O Lula nunca deixou mexer na aposentadoria rural. Nunca deixou. Nós podemos até discutir outra reforma da Previdência, mas mexer em duas coisas que nós não devemos permitir. Aposentadoria rural e professores. E o BPC também, né, Líder? Já eu chego no BPC, que eu estou falando das aposentadorias. Claro, professor, veja bem, nós temos parentes nossos que são professoras e professores. Quem não tem hoje, família, quem não né? tem uma atividade tão nobre como é do professor, como é que é feito hoje, Leite? A pessoa se aposenta com tempo de contribuição. Sim. 25 anos, né? Mulher, né? Mulher e 30 anos homem. Imagina, a pessoa passar 25 anos na sala de aula, no quadro, lá na lousa. Já é hoje. E a pessoa, portanto, tinha o direito à aposentadoria. O que eles estão fazendo? Agora, a pessoa tem que ter 60 anos. 60 anos. Né? Será que uma professora, um professor,
começa a ensinar com 20 anos, vai ensinar 40 anos. Como é que ela aguenta uma atividade muitas vezes insalubre, numa sala de aula, com giz, com tudo? Isso é uma perversidade, é uma crueldade o que essa reforma faz com o professor e com a professora. O senhor me permite, líder, só ainda nessa questão do professor, eles falam o seguinte, que o professor passa de 25 para 30 anos o tempo de contribuição, mas aí ele tem 30 anos para receber apenas 80%, né? da aposentadoria. Da aposentadoria, porque para chegar aos 100%, claro, são 40 anos. São 40 anos, então não tem como. As aposentadorias especiais, a chamada aposentadoria especial, cai. Sim. Em média para 40%, 50%. Eu nunca vi tanta perversidade. Você falou, Leite, no outro aspecto, eu falei da aposentadoria rural, que a pessoa vai perder o seu direito, porque eles aumentaram a idade e estabeleceram o critério da contribuição como para a pessoa se habilitar a um órgão nacional, não mais pelo sindicato, pela declaração dada pelas EMATES ou pelos sindicatos, ou pelas secretarias estaduais da agricultura. Os professores estabeleceram, além de aumentar 5 anos, aumenta para 60 anos, tempo, que isso é um verdadeiro escândalo, uma crueldade, e o que é pior? Eu disse numa entrevista que o governo vai ser marcado por governo. Os governos passam e ficam seus legados e suas marcas. Qual é a marca do governo Lula? Emprego, renda e combate à fome. Isso. Conseguiu. Né? A Dilma deu continuidade. Esse governo poderá ser marcado por um governo que vai deixar como legado uma legião de idosos pobres. Porque é uma perversidade. Veja o que eles estão dizendo aqui com a PEC. Né? Está aqui, não é eu que estou dizendo. Ainda vem alguém para a tribuna da Câmara dizer que essa reforma é para corrigir distorções, é para atacar privilégios. Né, por que não incluíram todos? Sim, cadê os militares? Cadê os militares? Não estão na reforma. O Poder Judiciário também não. Ou seja, é uma reforma para penalizar de forma mais cruel ainda os de baixo. Olha, os programas, o programa ALOAS, se tem uma coisa que vem desde a Constituinte, que passou pelos governos FHC, Lula e Dilma, foi a atenção que foi dada aos... Assistência social, né? A assistência social. As pessoas portadoras de deficiência e os idosos. Aquelas pessoas que dependem do benefício de prestação continuada, que hoje é vinculado ao salário mínimo. Isso. E agora, o que eles querem? Olha a crueldade. Primeiro, a pessoa só tem direito ao total do salário mínimo, a pessoa que tem acesso ao benefício de prestação continuada. Para ter um salário mínimo por mês, tem que ter 70 anos. 70 anos. 70. Qual é o idoso, meu Deus do céu, nesse país que está com alguma perspectiva de sobrevivência além dos 70 anos? Até lá, reduzido para R$400. Sabe o que é isso? R$400. Menos da metade do salário mínimo. Menos da metade do salário mínimo. 40%. Está aqui. Não é eu que estou dizendo, não. É aqui, ó. Está na proposta. Tá aqui, na PEC 06. A partir de 65 anos, a renda de um salário mínimo, aí vem os escalonamentos. Né? Sim. Só tem direito ao salário mínimo quando a pessoa completar 70 anos. 70. Até lá é R$400. Portanto, essa PEC, pelo que está escrito aqui, ela deveria ser colocada na lata do lixo. Não se aproveita nada. Nada dessa PEC. Sabe por quê? Nada. Primeiro, se querem fazer uma reforma da Previdência, nós temos que discutir qual é o rombo fiscal. Qual é o tamanho da dívida? Quem deve, quem não paga e quem sonega. Era a primeira coisa que nós deveríamos discutir. Né? Sim. 2, preservar os direitos adquiridos. Preservar os direitos adquiridos. Sim. Podemos até pensar para o futuro, mas com uma canetada só, você desconstituir isso tudo, para mim, é uma perversidade que estão fazendo contra o Brasil. Porque não mexe só com a pessoa individualmente que tem o direito à aposentadoria, não. Tem consequência para a economia. Porque o que vai gerar receita na Previdência, Leite,
é cobrar os devedores, Isso. os sonegadores. São quase 500 bilhões, né? A última cifra são 456 bilhões bilhões que deve à Previdência. Mas o que vai gerar receita para a Previdência? Crescimento econômico e emprego. Porque a pessoa empregada, com salário, com carteira assinada, ela paga para a Previdência. E essa reforma vai desconstituir tudo, até porque o Brasil não sai nunca da recessão. O crescimento cada dia diminui. E veja bem, eu estava vendo os dados de sexta e sábado. Há 2 anos atrás, aprovaram a reforma trabalhista. Isso. O que eu ouvi aqui no plenário dessa Câmara? A reforma é para melhorar o ambiente de negócio, garantir segurança jurídica, porque assim vai haver mais contratações com carteira assinada. Afastaram a Dilma, dizendo que o Brasil estava num ambiente fiscal deteriorado. Tinha que afastar para o Brasil voltar a crescer, retomar o crescimento, gerar emprego, e a reforma trabalhista era para garantir esses empregos. Qual é o resultado? Os dados que foram publicados pelo IBGE na última sexta-feira, a maior taxa de desemprego dos últimos 7 anos. E o que é mais grave, 25,2% é a taxa de desempregados jovens. Jovens. Ora, os jovens não estão sequer tendo acesso ao mercado mínimo de trabalho, por conta da reforma trabalhista. Precarizaram tudo e está aí o resultado. Será que essa gente não se manca? Será que essa gente não merece, não deveria pedir desculpas ao país? Para que serviu essa PEC, essa reforma trabalhista, que foi aprovada aqui na Câmara? Para que serviu? Para nada. E o pior é que a disfarçatez chega a tal nível que as pessoas esquecem isso. Já querem aprovar uma outra lei para retirar direito, dizendo que vai gerar emprego, vai melhorar o ambiente fiscal do Brasil. É claro, para os bancos, para o sistema financeiro. Porque se tem uma coisa que manda nesse governo, é o mercado financeiro. Os bancos privados mandam nesse governo. Esse foi o compromisso do presidente, quando indicou o Paulo Guedes. Nunca se teve um dirigente da economia brasileira tão comprometido, ideológico e politicamente, tão capacho do mercado financeiro como esse ministro da Fazenda. Esse passou de todos os limites, não tem sensibilidade de nada. Inclusive, atua como burocrata a serviço do mercado. Hoje é a reforma trabalhista, amanhã é a privatização, é a venda do nosso patrimônio público, que é uma outra luta que nós vamos ter que desenvolver a partir também deste ano. Querem vender tudo, porque a conversa deles é o seguinte, é vender todos os ativos saudáveis, deixar só os ativos podres, os bancos públicos, BNB, BASA. Aliás, o nosso BNB do Nordeste, estão falando, primeiro o governo anunciou que ia privatizar, e agora estão dizendo que vai incorporar ao BNDES. Portanto, é um governo que não vai fazer nada para a microeconomia. Não vai fazer. Isso não importa. A insensibilidade, o que está acontecendo com as pessoas desempregadas, as pessoas sem ter perspectiva nenhuma, olham para o Brasil e veem o quê? Um governo que só está olhando para um lado, olhando para o mercado. É por isso que nós temos que fazer uma mobilização muito grande aqui na Câmara Federal para barrar essa maldita reforma da Previdência. Líder, eu gostaria que o senhor comentasse ainda, nós estamos ao vivo com o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, vice-líder também da minoria aqui na Câmara dos Deputados, conversando hoje sobre reforma da Previdência. Líder, mas eu acho que é importante o senhor ainda comentar sobre a capitalização, que também está na proposta de emenda à Constituição, e que prevê justamente mais dinheiro para os bancos e desconstrói, acaba com a previdência pública, que no fundo é isso que eles querem, né, líder? Exatamente. É tudo combinado com o sistema financeiro, com os bancos privados. O regime de capitalização, e é obrigatório, porque em vários países do mundo tinha a opção, a pessoa faria opção se queria ir não para a previdência complementar, né? Sim. Isso é uma regra razoável, deixar como opção. Agora é obrigatório. Como é que a pessoa vai conviver com esses dois modelos? Um público
que está sendo desconstitucionalizado e desconstituído para migrar para um regime de capitalização. Esse foi o modelo do Pinochet no Chile. Sim. Um país bem menor do que o nosso, e deu no que deu. Hoje está sendo devastado por uma legião de idosos Sim. miseráveis, ganhando abaixo do salário mínimo. Esse foi o resultado desse modelo que foi implantado no Chile. Você imagina o Brasil como um país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes. Nós podemos estar criando, além de uma legião de pobres, nós estamos criando nós estamos fazendo, na verdade, com essa reforma, se for aprovada, uma segregação social. Segregação violenta. Violenta, porque os de baixo não têm assistência nenhuma, nem da Previdência, nem da saúde, nem dos benefícios sociais. Como é que essas pessoas vão poder pagar a Previdência complementar? Se vai ter um salário Se vai ter um salário mínimo para sobreviver, com idade aumentada, como é que vai? Essas pessoas vão ficar deserdadas, não vão ter acesso a nada. Quem vai para o regime de capitalização são os ricos. Sim. E com o controle de quem? Não mais do Estado, o controle dos bancos privados. Que podem quebrar, inclusive ficar aí, todo mundo com o céu na mão. Na hora que o banco, se por alguma razão o banco quebrar. Já aconteceu. Já aconteceu. Quem é que paga a conta? Alguns... A União não tem nada a ver, porque não é o sistema público, ou seja, cai nas costas do cidadão e da cidadã brasileira. Então esse modelo do Paulo Guedes, ele precisa ser enterrado. A luta é para discutir isso com você, cidadão que está me ouvindo. Para as pessoas se convencerem de que essa nova previdência, eles estabeleceram aqui os critérios do sistema. Eles falaram assim, daqui a proposta que veio para a Câmara. Sistema justo e igualitário. Olha que sacanagem. Sistema justo e igualitário. Rico se aposenta na idade do pobre. Ou seja, elevando a idade do pobre. Na verdade, estão fazendo isso aqui. Sim. Quem ganha menos, paga menos. Não pode pagar porque estão tirando a renda, como é que vai pagar? Sim. A sustentabilidade do sistema. Você não garante sustentabilidade do sistema se não cobrar de quem ganha mais e se não cobrar aqueles que são responsáveis pelo déficit fiscal da Previdência, né? Com os devedores e sonegadores. Por que a base do governo não responde? Por que devem tanto? Por que não cobra dos bancos privados? Você quer reformar a Previdência? Devem, né? O que devem? O Paulo Guedes fala assim, o ministro, em 10 anos eu vou arrecadar 1 trilhão às custas dos pobres, tirar dos pobres, tirar da mãe de família, daquela senhora que está lá na zona rural esperando. As pessoas estão apavoradas, já estão com 53, 54 anos, a gente anda pelo interior do Nordeste, as pessoas falam, meu Deus, falta 2 anos para me aposentar, quer dizer que eu vou chegar a 60. Algumas até já estão com problemas de saúde graves. Né? E aí vem outro problema, que o SUS já não está mais funcionando como funcionava antes. As perspectivas de vida. Isso é uma crueldade. Eu nunca vi coisa igual. Nem o Temer teve essa ousadia. É como dissemos aqui, essa reforma é 10 vezes pior do que a proposta que estava tramitando aqui na Câmara. Certo. Quais passos é importante? Eu acho que já estamos caminhando para o encerramento, quase 30 minutos, né? Já fala. 35 já, mas a prosa estamos, está boa, né? Já estamos concluindo. Primeiro passo, vai ser montada a Comissão de Constituição e Justiça. Nós vamos travar uma reída e brava luta na CCJ. Nós somos membros, eu sou membro, eu vou ser membro da CCJ. Tem que ter um time de primeira linha para enfrentar esse debate, porque será a primeira comissão que a reforma vai passar, que analisa a constitucionalidade da matéria. E nós vamos centrar as nossas energias no nosso debate nessa questão que é fundamental, que é a desconstitucionalização. Sim. Devia botar tudo na PEC. Por que o governo não põe na PEC tudo, os critérios todos, quer remeter para a lei complementar? Porque sabe o governo que não tem os 350 votos. Não tem voto suficiente. Por isso que querem remeter tudo para a lei complementar. Vai para as disposições transitórias da PEC e para a lei complementar. Então, é o primeiro passo na CCJ. Né? Estão todos oriçados. Né? Todo mundo querendo, vamos votar logo. É claro que nós teremos um processo duro de obstrução política, de diálogo com a sociedade. É preciso que as pessoas se mobilizem nos aeroportos, nas praças. Vai começar no dia 8 de março, é muito importante, que é o Dia Internacional da Mulher, onde o tema da Previdência, porque as mulheres são as mais prejudicadas com essa reforma. Então o país precisa
se mobilizar. E eu penso que está começando e eu estou confiante que nós vamos fazer uma boa luta, um bom combate e vamos organizar uma profunda, ampla e contundente resistência a esta perversidade, a esta crueldade da reforma da Previdência de Bolsonaro. Olha, nós temos aqui vários comentários, a participação, o debate aqui, eu estava observando durante as explicações do deputado José Guimarães, foram muitas, todas bem-vindas. Nós não conseguimos, obviamente, aqui responder a tudo, mas esse é um processo que está começando, né? E nós queremos agradecer muito a você, internauta, que participou, emitiu sua opinião, discordou, né? Tudo dentro de um processo democrático de alto nível, que é o que interessa. Então nós queremos também convidar a você para que continue acompanhando a programação aqui na página do Facebook PT na Câmara. Inclusive hoje à noite, deputado José Guimarães, nós teremos um debate aqui a partir das 7 horas da noite, a partir das 19 horas, com o ex-ministro da Previdência, o Carlos Gabas, e o líder da bancada, o deputado federal Paulo Pimenta, né, que eles vão também dar continuidade, aprofundando, né, esses temas, esse tema específico da reforma da Previdência. E, aliás, o Gabas vai estar no Ceará dia 11. Dia 11 agora de março. Dia 11 de março, pós-carnaval, nós vamos realizar uma grande audiência pública a partir das 14 horas na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Certo. Nós vamos debater o conteúdo e essa reforma da Previdência, os efeitos dela para o Nordeste, especialmente no Ceará. O Gabas já confirmou presença no dia 11 na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Já anota na agenda, 11 de março, na Assembleia Legislativa, lá em Fortaleza, o ex-ministro também, Gabas. Leite, a FETRAES, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará, já está também se mobilizando, vai fazer uma grande plenária estadual e nós vamos alastrar a mobilização. Cada sindicato rural, cada diretório do PT, cada dirigente, não é uma luta partidária. Está em jogo o país, está em jogo a questão dos direitos que estão sendo suprimidos gradativamente. E nós precisamos mobilizar o país para esse enfrentamento. Como nós já fizemos em outras épocas. O país já teve mobilizações grandes em outras épocas, até amadurecer a ideia de uma greve geral, que as centrais precisam começar a debater. Claro, quem sou eu para propor greve geral. Mas esse instrumento de luta precisa ser aos poucos e se pensando, porque talvez precisemos elevar o tom. Sim. E nada melhor do que uma greve geral para protestar contra essa reforma da Previdência. Líder, então, nos despedindo aqui, também queremos mandar um abraço para os companheiros e companheiras que estão lá em Curitiba, permanentemente, na vigília pela liberdade urgente do nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um abraço àqueles companheiros que estão lá e em todo o país fazendo a defesa, lutando para que Lula, né, esteja livre o quanto antes. Exatamente, Leite. E a que ponto nós chegamos? Semana passada, um desembargador de Curitiba toma lá uma decisão proibindo a vigília Lula livre lá em Curitiba. Passaram de todos os limites na perseguição sistemática, na caçada judicial contra o ex-presidente Lula e não param de fazer sacanagem até querer impedir a livre manifestação, que é uma cláusula pétrea do Estado democrático de direito básico. Portanto, a campanha, eu sempre digo nas minhas andanças pelo Ceará, que aliás, nós estamos num processo de mobilização muito grande lá, os mandatos, a direção estadual do PT, nós já fizemos 2 grandes fóruns regionais do PT e o debate central é Previdência, Lula livre e renovar o PT. Então nós estamos num processo de reencontro com a nossa militância, e o tema Lula livre e a questão da Previdência vão caminhar junto nesse processo de mobilização. Dizer também, e portanto a minha solidariedade, eu já estive 4 vezes em Curitiba, logo estarei lá de novo na vigília, o meu abraço e dizer que aqueles companheiros e companheiras que estão lá merecem todo o nosso reconhecimento. Mais de 300 dias, vai completar 365 dias no dia 7 de abril. E aquelas pessoas, aqueles militantes estão lá, resistindo, gritando, todo dia, estendendo a solidariedade ao ex-presidente Lula. Dizer também, Leite, para a gente encerrar, que tudo que eu disse aqui está aqui, ó. Eu vou mostrar para o nosso internauta. Esse diagnóstico aqui, esse material foi publicado pelo governo.
Eu não estou inventando nada, a bancada do PT muito menos, as forças de esquerda muito menos. Está tudo aqui, as regras estão aqui. Não adianta irem para a televisão mentir, gastar milhões em propaganda, vender a ideia de uma previdência nova, que ela é velha e ela é desconstituidora, esta PEC, daquilo que foi fortemente elaborado pelos constituintes de 88. Está aqui, eu não estou inventando nada. Está no Querem site, debater? inclusive, do Tá Ministério da Economia. Ministério. Cada tabela expõe a gravidade do que eles querem tirar de direitos dos trabalhadores ou daqueles que têm expectativa de direito. Portanto, eu quero agradecer, pedir para vocês acompanharem a minha página no Ceará. Quem quiser entrar no meu Zap, no meu Twitter também, podem procurar. O que é importante é a gente debater, sem temer ameaças. Não pode se acomodar. Não há espaço para acomodação. Não há espaço para intimidação. O Brasil é uma república democrática. E não são práticas fascistas desenvolvidas por agentes do Estado que nós vamos deixar. Nós nascemos lutando pela democracia. E vamos continuar nela. Pela democracia, pelos direitos intransigentemente do povo e pela soberania nacional. Nós vamos juntos derrotar essa maldita PEC número 6 da Previdência de Bolsonaro. Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e temos um novo encontro hoje a partir das 7 horas da noite com o ex-ministro Carlos Gabas e o líder Paulo Pimenta para aprofundar o debate da Previdência. Muito obrigado, uma boa semana. Lula livre, sempre.